Olá, riquezas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como eu saí do salário mínimo e consegui juntar 10 mil reais. Então fique até o final desse vídeo pra você não perder nenhum ponto dessa história. Pode servir de inspiração pra você aí que queira melhorar cada vez mais os seus ganhos, porque como a gente sabe, aqui no Brasil o salário mínimo não dá pra gente viver bem, e o salário mínimo ideal para garantir o básico dentro dos lares seria de R$ 5.400. Esse é o cálculo do DIESE, que considera o custo essencial entre alimentação, moradia, saúde, para poder viver com dignidade. E como a gente sabe, o nosso Brasil está longe disso. E na minha época lá atrás, quando eu ainda ganhava um salário mínimo, ele era ainda menor do que é hoje. E a gente sabe que para a gente atingir os nossos objetivos com ele, a gente precisa abrir mão de muitas coisas. E esse ano eu completei metade da minha vida trabalhando, isso mesmo. Será que eu já posso aí aposentar? Seria bom, né? Brincadeiras à parte, eu tenho 26 anos, 13 anos de muito trabalho, que eu só parei alguns meses quando a minha mãe faleceu, porque eu dei uma depressão muito profunda e eu tive que dar um tempo para eu cuidar de mim, porque nem tudo é dinheiro e a gente precisa aí estar bem, né, para poder dar conta do nosso trabalho. E antes de eu te contar como eu fui melhorando essa questão de ter saído do salário mínimo, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, apertando no botão vermelho aqui embaixo, ativando o sininho para você receber todas as notificações de vídeos novos, porque aqui no canal eu trago muito conteúdo sobre minimalismo e educação financeira para mostrar que através de uma vida simples a gente consegue ter muito dinheiro sobrando para realizar os nossos sonhos. Então, se você já gostou do propósito desse canal, desse vídeo, deixa o seu like também, que é muito importante para mim, e já compartilha esse vídeo com quem você acha que pode ser ajudado. Agora vamos lá para onde tudo começou, que foi ainda na minha adolescência, né? Eu tinha meus 13 anos de idade e eu sempre fui uma pessoa que eu gostava muito de aprender. Eu não tinha o hábito de ler, eu não gostava de ler. Aí você pode se perguntar, mas como você gostava de aprender, mas não gostava de ler? Tem alguém aqui que se identifica? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E eu aprendia basicamente observando as pessoas, observando o que elas faziam, o que elas gostavam de fazer. Então as minhas tias, elas faziam doce pra fora para vender, eu ficava ali na cola delas no tempo que eu estava na casa delas, observando como elas faziam. Eu sempre pedia para eu participar ainda na infância ali, querendo fazer alguma coisa, querendo ajudar. Então essa proatividade me ajudou muito. E também a minha mãe, quando ela bordava assim do meu lado, eu estava ali o tempo todo observando, pedindo a ela para me ensinar a fazer. Então eu sempre fui uma pessoa observadora, de querer aprender com os outros, com os erros dos outros, para não ser necessário eu também errar, para eu aprender, para eu crescer. Então eu sempre tive essa questão e dessa forma eu fui adquirindo ali várias habilidades, observando e pedindo às pessoas para me ensinar o que elas sabiam. Então essa foi a primeira coisa que eu fiz e que me ajudou muito a sair do salário mínimo, que foi adquirir várias habilidades que podem ser monetizadas. Então eu comecei lá atrás, aos meus 13 anos, vendendo lingerie, porque eu queria muito desenvolver essa habilidade de vendas, eu queria muito ter o meu próprio dinheiro, até porque a minha mãe ganhava pouco, era separada do meu pai, não dava para poder fazer tudo o que eu queria, então eu queria sim ter a minha independência. Ela me apoiou e assim foi. E eu comecei dando o primeiro passo vendendo lingerie, mas eu fiz várias coisas. Eu coloquei todas essas habilidades que eu aprendi para serem monetizadas. Eu não vou contar aqui tudo que eu já fiz, porque já tem vídeo aqui falando sobre isso, de todas as rendas extras que eu já fiz para poder ter dinheiro. Eu vou deixar esse vídeo linkado aqui nos cards para vocês irem lá assistir depois desse vídeo. E como eu comecei vendendo lingerie, no início eu ganhava bem menos de um salário mínimo e eu até levei prejuízo, e a minha mãe proibiu de continuar vendendo
vendendo porque ela teve que cobrir esses prejuízos. Porém, eu fui colocar as minhas outras habilidades para serem monetizadas, então eu fui fazer bordados e pinturas em tecidos para enxovais de bebês, enxovais de cozinha, e isso deu muito certo para mim, porque eu gostava muito de fazer, era meio que uma válvula de escape. Eu fazia depois do colégio, né, todas essas atividades aqui, nunca deixei de estudar por conta disso, mas eu gostava de ter o meu dinheiro. E aí a minha tia, que é artesã até hoje, e ela estava precisando de alguém para ajudar com o seu negócio de artesanatos e também nas tarefas da casa dela. E eu fui para poder ajudar ela nessa questão, e no início ela não queria muito porque ela tinha medo de isso prejudicar os meus estudos, mas eu estava focada ali naquilo que eu queria. Então ela me pagava meio salário mínimo para eu ficar meio período, e depois eu ainda continuava fazendo os meus artesanatos e vendendo já para as clientes que eu já tinha. Isso em si dava em torno de um salário mínimo. E nessa época eu tive que assumir muitas obrigações de casa porque a minha mãe ficou doente. Eu já contei aqui para vocês também o que aconteceu. Vou deixar o vídeo linkado aqui para vocês entenderem melhor aí a minha trajetória. E com isso veio o desejo que já estava ali aceso em mim de melhorar de vida, de não me conformar com aquele salário que eu ganhava. O desejo acendeu ainda mais, que o propósito era maior, era ajudar a minha mãe a sair daquele problema dela. E eu sabia que o dinheiro em si ia ajudar e muito, mas eu não tinha como. Então aí que eu tive mais sangue, mais garra para ir atrás, para poder realizar esse desejo de melhorar de vida, de ter um pouco mais de conforto, dar mais conforto para minha mãe, que já havia sofrido muito na vida, tirar ela daquele problema que ela tava em si. Então eu comecei a sonhar e sonhava cada vez mais alto. E até hoje, quando eu vou conversar com a minha tia, ela me lembra quando eu estava lá trabalhando, ajudando ela, eu sonhava, fazia planos. E assim, gente, eu chego até a me emocionar porque muita coisa que eu sonhava naquela época hoje já se realizou. Infelizmente, o fato de ter conseguido resolver o problema da minha mãe não aconteceu, que era o meu maior sonho, mas isso foi a vontade de Deus, né? Ela acabou falecendo. Deus sabe de tudo que ele faz. Enfim, e a minha tia, ela sempre fala isso. Olha só como hoje você já realizou muita coisa que antes você sonhava aqui comigo. E realmente eu sou muito grata a Deus por isso também, porque eu sempre tive fé. E a fé é fundamental, a força de vontade também, a gente não se conformar. Tudo isso a gente sabe que tira a gente de qualquer situação que não seja confortável pra gente. E um desses sonhos que eu sonhava muito naquela época era de ter o meu próprio negócio, mas todas as ideias que eu tive não dava para colocar em prática porque eu não tinha dinheiro para poder investir. E então lá no colégio, como o meu grupo de amizade era o grupo dos mais inteligentes, eram eles que eram assim inteligentes, eles tinham uma base familiar muito linda de apoio, então eles me incentivavam também a estudar, eles me incentivaram a fazer faculdade, né? Eles ficavam fazendo planos, então isso me inspirou a ir atrás de uma faculdade. Então eu comecei a pesquisar todas as possibilidades de eu fazer uma faculdade pública, porque o curso que eu queria, né, que eu cheguei à conclusão que era o melhor para mim, porque eu gostava muito de matemática, física e de lidar com pessoas. Então o curso que eu quis fazer foi engenharia de produção, até mesmo porque tem muita coisa parecida com a administração de negócios que eu sempre gostei. Não tinha na minha cidade esse curso e só teria como eu fazê-lo se eu fosse morar em outro lugar, em outra cidade. Então quando eu decidi fazer esse curso, que eu iria passar mesmo em uma faculdade federal, e dessa forma eu via sim um futuro nisso para poder ganhar mais, aumentar o meu salário, eu comecei a trabalhar muito mais e a estudar ainda mais para eu poder passar no vestibular. E como nessa época eu estava com muitos problemas em casa por conta dessa questão da minha mãe, eu não tinha condição emocional nenhuma de passar, mas eu acho que era para ser, porque Deus me abençoou, eu consegui, e também consegui fazer uma reserva financeira boa
boa para que eu fosse estudar fora. E nessa época muitas pessoas tentaram me desencorajar, falaram que aquilo não era para mim, que eu não tinha condição nenhuma de fazer aquilo, porque os meus pais não iriam me ajudar, porque eles não tinham essa predisposição. E o que eu deveria fazer era conseguir um emprego de carteira assinada mesmo assim que eu formasse no colégio. Mas como eu nunca fui de dar ouvido às pessoas, isso é muito importante também, a gente entender aquilo que a gente quer, que o nosso coração quer. E não é o coração no sentido emocional da coisa, na emoção, no impulso. É saber o que a nossa intuição está dizendo. Então eu sempre fui de ouvir a minha intuição, sabe? E não ouvir críticas e sugestões que vão me colocar para baixo, porque isso não leva a gente a lugar nenhum. Eu sei que muitas não falam por mal, porém a gente deve saber filtrar. Então eu fui para a faculdade sabendo de todas as situações, de onde eu estava me metendo, de quais seriam as possibilidades de eu ganhar dinheiro ali em outra cidade. Então eu sabia que eu teria a possibilidade de ganhar bolsa de iniciação científica, de ganhar bolsa cota, de poder fazer renda extra também, porque eu não tinha preguiça de trabalhar, eu tinha várias habilidades que eu poderia monetizar. Então assim eu fiz. E com essas opções que eu fui conseguindo ali ao longo do tempo, com o meu esforço, com os professores vendo ali o tanto que eu corria atrás, já ali na época da faculdade eu já conseguia ganhar um pouco mais de um salário mínimo. E depois, lá na faculdade, o tempo foi passando e enquanto eu estava estudando as matérias da faculdade, eu também estudava por fora muita coisa sobre negócios, empreendedorismo, marketing, porque eu sempre quis isso pra mim. Tanto que na faculdade mesmo eu descobri que eu queria lidar com pessoas, prestar consultoria, ajudar pessoas a conquistarem aquilo que elas queriam. Na época era no âmbito empresarial, para prestar consultoria para empresas, para ajudar elas ali a gerir o negócio da melhor forma possível, porque a minha faculdade era disso. Então surgiu esse desejo no meu coração e para poder colocar ele já em prática, eu fui trabalhar na empresa júnior da faculdade sem ganhar R$1. E lá a gente trabalhava muito para outras empresas, para a gente poder adquirir experiência. Então esse fato também de trabalhar não só pelo dinheiro ajudou demais. Porque assim que eu formei, eu já tinha ali alguns clientes, eu já sabia prestar os serviços, eu já tinha alguma experiência. E dessa forma, depois de formada, as coisas foram evoluindo, que o canal começou a ser monetizado, várias pessoas começaram a me procurar pedindo consultoria, mentoria. Então isso foi expandindo. E como a minha intuição foi me dizendo que eu teria que me dedicar mais aqui ao canal, mais ajudar vocês a lidarem com o dinheiro, né? Porque mesmo na época que eu ganhava pouco, eu já conseguia juntar, eu já conseguia fazer aquele dinheiro render. Então a minha intuição me falava que eu tinha que compartilhar mais disso com outras pessoas e cá estou eu. E quando a gente segue a nossa intuição, o nosso coração, a gente tem sucesso, porque o nosso coração sabe o que a gente veio fazer aqui nesse mundo. Então isso é algo que eu sempre tive muito forte dentro de mim. E não é fácil você ouvir a intuição, você ir para um caminho que muitas pessoas falam que não vai dar certo, que não é para você, que você tá ficando louca. Você tem que enfrentar muita gente e silenciar e realmente entender o que Deus quer para sua vida, o que a sua intuição quer. E hoje eu me dedico muito mais à educação financeira. Às vezes eu pego algum projeto na minha área de formação e tudo isso me ajudou aí a superar o salário mínimo e também a juntar R$10.000. Porque se eu fosse uma pessoa que a cada pouquinho que ganhasse a mais já gastasse esse dinheiro, já jogasse dinheiro fora, eu não iria conseguir juntar 10 mil e até mais do que isso que eu já consegui. E o fato também de eu estar sempre estudando sobre investimentos me ajuda a multiplicar esse dinheiro que eu consigo guardar desde lá de trás, mesmo sendo pouquinho. Antes eu sempre guardava para manter o hábito, porque eu sabia que o futuro a gente precisa lutar, a gente precisa
precisa ali conquistar ele. E é com a preparação do presente que a gente conquista o nosso futuro. E para terminar o vídeo, eu gostaria de resumir os pontos que mais me ajudaram nessa jornada. O primeiro deles foi ouvir a minha intuição. Eu nunca abandonei ela. Eu me arrependo dos momentos que eu não a ouço, mas quando eu ouço, eu realmente tenho sucesso naquilo que eu vou fazer. O segundo ponto que me ajudou a vencer aí é ter um plano concreto. E isso vale para qualquer trajetória. Se você quer crescer na sua carreira, você precisa traçar um plano das habilidades que você precisa estudar para você conquistar aquela promoção na carreira, para você passar naquele concurso. O que você precisa fazer? Você precisa ter um plano ali de ação. Então eu tive, isso me ajudou também. O terceiro ponto foi aprender sempre, ali observando, pedindo, sendo proativa. Isso ajuda demais. O quarto ponto é ter a confiança em Deus, é acreditar que a gente vai conseguir, é ter fé, porque isso faz total diferença nos momentos de dificuldade e também nos momentos que a gente está saindo bem, porque a fé ajuda a gente a superar os momentos difíceis. Não aceitar a minha situação também foi primordial, porque se eu tivesse me acomodado, eu tenho certeza que eu não estaria aqui hoje falando com vocês. E outro ponto também muito importante é sempre ter mais de uma fonte de renda. Isso ajuda a gente nos momentos que uma falha, sabe? Então isso pra mim também foi muito importante. Investir o meu dinheiro da forma mais sábia possível também. E com certeza tem vários outros aprendizados aí que à medida que eu for lembrando, eu vou contando aqui pra vocês nos próximos vídeos, mas essa foi a minha história de como eu consegui aí sair do salário mínimo e juntar 10 mil reais. E eu espero muito que você tenha gostado e que você possa deixar o seu comentário aqui embaixo pra gente trocar mais experiências, que você possa também contar um pouquinho mais a sua história pra mim, que eu vou ficar muito feliz de te conhecer. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!